Bom dia, gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar do Audi e-tron, excelente carro, e não precisa assinar o canal, não tem vinheta, vamos direto ao ponto. Pessoal, eu vou ter que abrir um vídeo parêntese aqui nesse vídeo para chamar a atenção de um detalhe importante. Como eu sou um proprietário de carro elétrico e uso há muito tempo, tem duas coisas nesse vídeo que vocês vão ver que eu tenho que realçar, porque quem tem carro elétrico olha para isso de uma maneira diferente, tá? Os dois pontos que vocês, enfim, vocês podem ir na internet e ver vários vídeos sobre Audi e-tron, mas os dois pontos que fazem diferença para quem é dono de carro elétrico por muitos anos é o seguinte: o Audi e-tron é o único carro da categoria e da maior parte de todos os carros no Brasil, com raríssimas exceções, que tem step e tem um lugar especial para o step, tá? Isso é segurança na estrada. As estradas brasileiras estão horrorosas, é buraco por todo lugar. E os carros elétricos não têm step, na sua grande maioria. O outro ponto, de novo, que as pessoas não entendem porque não tem carro elétrico, é freio regenerativo, um dos pontos mais altos de carros elétricos, o chamado One Pedal Drive, ok? É isso, curtam o vídeo. Audi e-tron, como vocês devem ter visto na maioria dos vídeos que tem na internet, é tido como o carro mais tecnológico do Brasil. Tenho que concordar com isso. Realmente eu acho que é o carro que tem o maior número de pacotes tecnológicos de luxo, conforto disponíveis. É também um carro que tem uma aparência, um design que seria o mais tradicional hoje em dia. Os carros elétricos normalmente têm uma tendência, às vezes, a serem máquinas espaciais, bizarrices, estranhezas. O que a maioria... Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Então o Audi e-tron traz um pacote que a gente está mais acostumado, né? E nesse sentido, ele também, isso é um fator que agrega, né? Você se sente num carro, enfim, é um carro mais amigável, um carro elétrico mais amigável nesse sentido. Passei 2 dias dirigindo o carro e o que eu posso dizer é que ele é realmente assim um campeão na área de luxo. O Audi e-tron, ele é um carro que ele tem basicamente, que eu entendo assim, 2 categorias, né? Ele tem uma que está num preço mais alto e aí ele vai competir com os carros desse preço. Eu estou me referindo ao BMW iX, que é hoje em dia o nosso campeão de autonomia, de luxo, de várias inovações. Toda vez o Audi e-tron, na versão dele mais cara, com 3 motores S, ele traz uma performance parecida também com a do iX, que está ali dentro dos 4 segundos de 0 a 100. E isso faz diferença quando você está falando desse tipo de carro, é diferente dos carros que trabalham de 0 a 100 em 5 segundos. Assim como tem os carros que fazem de 0 a 100 em 3 segundos, dentro dos 3, e muito particularmente aqueles que conseguem ficar dentro dos 2 segundos. Por que eu digo isso? Porque isso tem a ver com a maneira que você pisa no acelerador e o carro acelera. Para mim, que sou um usuário de carro elétrico há muito tempo, existe uma diferença nisso. É uma coisa muito particular e a gente não precisa acelerar de 0 a 100 em 2, nem em 3, nem em 4, quer dizer, em 5 já é muito bom, mas isso tem a ver com aquela sensação de montanha-russa, né? Você está andando no carro, você acelera e de repente você dá aquela risada e fala: meu Deus do céu, que coisa incrível. Isso acaba se transformando às vezes também numa situação de se sentir mais seguro, você foge de situações de perigo com mais velocidade. Os carros elétricos, de uma maneira geral, todos eles têm essa sensação por causa do torque elétrico que os motores têm. Traz essa segurança e é algo que, uma vez que você se acostuma, você nunca mais quer abandonar. Eu digo isso porque, como alguns aqui já sabem, eu tenho carro elétrico há 7 anos, comecei com o i3, depois comprei agora o Bolt para minha mulher, e é uma coisa que é isso, depois que você tem um, você não consegue abrir mão. Então o Audi e-tron, nessa versão aqui, ele está dentro dos carros que estão ali dentro dos 5 segundos, tá certo? Por isso ele tem um preço que não é o preço, né, que chega lá por volta de 800 mil, esse é um carro que está dentro de 600 e alguma coisa, então é um pacote excelente de luxo. Para mim, os pontos altos do carro são a suspensão e o conforto que ela tem. Ele é um SUV Sportback, essa carroceria dele,
E isso para o Brasil, no meu caso, eu acho excelente. Você vai para as estradas, você não se preocupa com aquela buraqueira, com aquelas coisas, ele passa por elas com muita segurança. Ao mesmo tempo, um carro que oferece um pacote de performance excelente, porque tem tração nas 4 rodas, então você pode entrar num lugar mais esburacado, você pode pegar uma pista com mais velocidade, fazer curvas na chuva, ele entrega tudo isso. Mas, de novo, quais são, para mim, os pontos altos? É o carro que tem a melhor solução de step, talvez o único que eu conheça. É um carro que ele tem um step dentro dele e é pequeno, ele incha, desincha. E essa solução eu ainda não vi no mercado, então isso traz segurança para quem gosta de viajar. Se você pegar um outro carro elétrico, na maioria dos casos, você não terá step. Você vai ter uma maquininha que bota uma cola, se o pneu furar, e aí você tem que se virar com aquele troço. E se o pneu rasgar? Esquece, é cegonha, tem que chamar para rebocar. Esse é o único carro que eu conheço que tem uma solução muito redonda. A BMW tem um pneu que elas colocaram dentro da tua porta-malas, que já é muito bom, mas é uma coisa quebrada, improvisada para o Brasil, uma gentileza deles, entendeu? Porque no resto do mundo não, é aquela coisa de estrada perfeita, então tá tudo certo, não vai acontecer nada. Aqui no Brasil a gente não é assim. Então a BMW botou um pneu lá dentro, que é ruim, porque rouba espaço do carro e tal, mas pelo menos você tem o step. Porque no outro mundo você não consegue nem levantar às vezes um step para o teu carro, dependendo do carro. No caso meu, o BMW i3 é uma confusão terrível. O Bolt, você tem que botar um pneu lá dentro, tem um lugar para botar e tal. Aqui no Audi e-tron é lindo e maravilhoso a maneira como eles resolveram isso. Então nota 10 para eles nesse sentido. Ponto alto para a questão dos faróis, são faróis de matriz ativa, e nesse sentido eles têm o fato de que o farol desenha na estrada, né? Então vem um cara contra, ele apaga. É o farol automático, e é um farol automático não só ele acende quando está de noite e apaga quando tem luz. Ele é mais do que isso, ele é adaptativo o farol. Então vem um carro, ele apaga aqui, tem um carro na frente, ele diminui, ele acende e ele constrói as luzes. Então você vira o volante, ele acende a luz para lá. Então assim, nesse quesito de segurança, ele é realmente incrível. Existe uma opção desse farol aliando laser a ele, que o laser é muito mais profundo, e eu não consegui descobrir se esse tinha ou não, mas eu só fiquei extremamente impressionado com a qualidade do farol. De resto, assim, os itens que ele tem são excelentes, mas vários carros têm, né, um banco muito bom, a parte eletrônica toda de ajuste de banco, o som, não dá para reclamar. Então, gente, vou tentar aqui abordar alguns pontos que eu acho importantes do ponto de vista de quem tem carro elétrico, quem usa muito essa tecnologia e que, por sinal, nunca ficou muito clara nos vídeos que eu tenho visto na maioria das vezes, tá? Então, primeira coisa, One Pedal Drive, freio regenerativo, um dos maiores baratos de quem tem carro elétrico, conhece os carros. É uma das revoluções do carro elétrico, que é você dirigir com um pé só. É algo que só experimentando para vocês entenderem o que é. E é basicamente isso, você não pisa no freio em 99% das situações que você está dirigindo na estrada, em vários lugares. Por quê? Porque quando você tira o pé do freio, ele passa a frear, tá? E o Audi e-tron tem uma característica diferente dos outros carros. É dito até às vezes que ele não tem One Pedal Drive. E aí, muito cuidado nessa colocação, porque se a gente considerar que assim, One Pedal Drive significa nunca botar o pé no freio, então realmente ele não tem. Mas na prática, para 90 e... não sei, vou explicar para vocês exatamente qual é o One Pedal Drive do Audi e-tron, tá? Se alguém um dia falar que não tem, vocês agora vão saber claramente o que significa isso. O Audi e-tron tem três níveis de regeneração. Você ativa aqui na borboleta, tá? O primeiro nível, que é bem leve, ou seja, você tira o pé do acelerador, o carro começa a diminuir. Você ativa 2 vezes, 2 toques na borboleta, e agora ele ativa um pouco mais forte a regeneração. Tá? E ali você tem a experiência do One Pedal Drive. Por que que não é One Pedal Drive? Porque quando ele está quase parando, por volta de 12 km, né, de velocidade, bem ali, quando está parando no sinal, o carro desativa essa função e ele passa a andar devagarzinho, 10 km por hora, obrigando você a dar um toquinho no freio. Então, ele não é um One Pedal Drive no ponto de vista aqui, você vai ter que dar um toquinho no freio. Mas na maioria das situações que você está dirigindo um carro em estrada, na rua, toda vez que o carro não está 100% parado, ele tem a característica de One Pedal Drive. Mas eu falei que são 3 tipos de regeneração, então está faltando aquela mais forte. No caso do Audi e-tron, a mais forte só acontece quando você pisa no freio. Você vê ali no marcador dele
que ele tem, né, a primeira, a segunda que é tipo na metade e a terceira é pisando no freio. Quando você está pisando no freio, na verdade o Audi e-tron está usando regeneração de bateria de uma maneira mais agressiva, mas aí você tem que usar o freio para isso. Agora sobre os diferenciais que só o Audi e-tron tem. Tá? Na versão mais completa dele, ele traz alguns elementos que são muito bacanas. Um deles, por exemplo, é a câmera de infravermelho. Ela enxerga por temperatura. Agora, olha que interessante, se você estiver numa situação de neblina, e você mora num lugar que volta e meia você pega neblina, tudo branco na tua frente, não enxerga nada. O que acontece quando você liga a câmera de infravermelho? Ela passa a enxergar através da neblina, porque ela olha a temperatura das coisas. Então, realmente tem aí um diferencial para quem está nesse tipo de situação. Né? Ela enxerga também totalmente no escuro, né? Pode estar tudo preto e você vai ver lá os elementos, se vier uma pessoa, um animal, ela vai enxergar. Alguns dos diferenciais desse carro que só ele tem é o espelho por câmera. Esse modelo aqui não tem, mas a Audi tem a opção de você ter espelhos que não são espelhos de verdade. São câmeras que estão do lado do carro e elas te colocam um visor aqui na porta. E são câmeras de alta resolução, que se limpam automaticamente, melhoram a aerodinâmica do carro. Porém, ainda é uma coisa aí que quem está experimentando está dizendo que está achando uma certa estranheza, fica com medo, não pode roubar no ângulo com a câmera. É uma coisa que a gente precisa de quê? De um usuário real para contar como é que é ter um espelho de câmera virtual que a Audi proporciona, entende? Porque quando você vai fazer esses testes aí, feitos pelos devidos profissionais, que ficam testando o carro durante 2 dias, como eu fiz no caso desse carro aqui, você não consegue ir a fundo em certas questões, porque é uma coisa muito rápida que você está fazendo ali, uma impressão. Né? Por isso que eu estou aqui jogando aqui, puxando a sardinha para o meu lado, né? Que os usuários eles têm uma experiência muito mais longa e isso aprofunda certas colocações. Outra característica que eu acho que distingue o Audi e-tron é a possibilidade que você tem de manipular o teu painel de controles aqui. Esse aqui está bem na minha frente. O Audi te permite te dar 3 ou mais, na verdade seriam 3 versões, mas na verdade elas são totalmente customizáveis. Isso é muito legal, você consegue ter o seu GPS mexendo o quadro do carro. Você pode escolher várias coisas que você compõe o painel, assim como as luzes do carro. Você pode tirar o colorido se você não gosta de muita boate dentro do teu carro, ou você pode botar os níveis diferentes do jeitinho que você quer. Por exemplo, head-up display é uma coisa muito boa de você ter ali na frente, né? Projeção da velocidade das informações no vidro. O Audi tem essa possibilidade, mas o legal, o Audi é um dos poucos carros que talvez isso não seja tão necessário, porque ele consegue colocar as informações bem na sua frente em tela cheia. E você escolhe os detalhes, então ponto positivo para o Audi nesse ponto. Direção autônoma ou piloto automático, né? Óbvio que o Audi não tem a direção autônoma que a Tesla está fazendo ainda. Porém, na prática, um grande barato hoje em dia é você ter o controle de faixas e vamos dizer, o piloto automático adaptativo, que é aquele que o carro freia e acelera com o carro que está na tua frente. Então, o Audi tem essas coisas, elas são independentes. Você ativa o controle de faixa aqui e quando ele ativa, ele acende um ícone com o carro e as faixinhas de um lado e do outro. Se ele ficar verde, você tira o pé do acelerador e a partir dali o Audi passa mais ou menos a te lembrar que você está saindo da faixa, né? Ele não é, vamos dizer assim, como um Tesla, que ele faz uma direção perfeita, ele fica na faixa direitinho. No caso do Audi é mais um assistente, né? Tanto que, como todos os carros, ele pede para você manter a mão no volante. Mas vamos dizer que está com sono, está bêbado, na ação descansativa, você liga o acende de faixa. Se tiver faixa, porque no Brasil também a coisa não é bem assim, né? Ele vai te dar um toque na mão dizendo que você está passando por cima da faixa. Então, é um negócio legal, às vezes em certas situações que você quer olhar um telefone, quer fazer alguma coisa, ter o assistente de faixa é bom, porque ele vira, inclusive ele faz a curva para você, ele procura manter o carro dentro das faixas. E o interessante dele é que quando ele não está enxergando a faixa, seja do lado esquerdo ou direito, a faixa deixa de ficar verde e ela fica branca, né? Então ele está te dando um alô de eu estou enxergando ou não estou enxergando, né? O piloto adaptativo dele é bom, você liga aqui e ele passa a acelerar o carro, manter o carro. Por exemplo, agora o carro está dirigindo sozinho para mim, ele está se mantendo na faixa, já pediu ele para eu botar a mão, né? Porque senão já vai dar ruim. E
Enfim, eu acho isso ele funciona bem nesse sentido. Eu gosto essa coisa que ele avisa se está enxergando ou não está enxergando. Então essa parte também eu acho que ele faz bem. Nota 10 aqui também para o conforto da suspensão do Auditron, isso já foi dito em outros vídeos. Suspensão a ar, muito, muito confortável. Isso é segurança e prazer ao dirigir, tá? Então quem pega um e-tron também vai se beneficiar todo dia de muito conforto. Tem um pequeno detalhe que eu acho mó barato aqui para complementar a questão do luxo do Audi e-tron. Adorei, ó, encosto de cabeça regulável. Você bota ele bem para frente assim, ó, você dirige com conforto. Esses pequenos mimos, às vezes ali na decisão final, fazem diferença, né? Eu acho que o Audi, nesse sentido, ele leva vantagem, porque os bancos são muito bem ajustáveis e tem milhares de pequenos detalhes que ajudam. Então, às vezes, essas pequenas bobagens são o diferencial. E mais uma coisa, pessoal, queria compartilhar com vocês o site da abrevei.org, o melhor local para você que pensa em ter um carro elétrico ou já tem, obter todo tipo de informação. É de fato o melhor local para você aprender, se atualizar. É uma organização de donos de carros elétricos e lá o pessoal troca informação sem parar. Não existe nada parecido em termos de banco de dados, de experiências com carros elétricos. Eu recomendo. Um grande abraço.